Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Muito bem. Obrigado pela presença. Obrigado pela visita na nossa casa. Obrigado pelo reforço energético que todos vocês trazem para as reuniões. E que a gente possa hoje, nesse recanto divino, receber todas as graças que a gente veio buscar. E receber também as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Mãe Santíssima, para que a nossa caminhada aqui na terra se torne mais leve, mais suave. Então vamos dar início. Nosso irmão Wagner Urquiza hoje vai falar sobre suicídio e loucura, né? Um tema, continuidade do tema passado, né? Que a gente falou sobre vícios, os males dos vícios. O vício é um suicídio, e hoje a gente veio complementar esse tema. Vamos então agradecer a Jesus essa oportunidade e dar início aos nossos trabalhos na casa. Antes eu queria dar só um recado. Está funcionando na casa o acolhimento fraterno. Quem porventura sentir desejo de ser acolhido, bater um papo com as pessoas, nós temos pessoas preparadas, estudadas, que trabalham no Evangelho do Cristo e podem dar um conforto, às vezes, no coração da gente, às vezes, uma coisa que a gente carrega por muito tempo e não está conseguindo se livrar. Está aberto, é só chegar na recepção e falar, tá? Pai de infinito amor e bondade, que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como em todo o universo. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Com a palavra, meu irmão. Obrigado. Bom dia a todos. O que nós vamos ver hoje é um resumo daquilo que a doutrina nos fala sobre loucura e suicídio. É um resumo bem resumido. E existe aquele canal ali que parte do que nós vamos ver aqui está também disponível naquele canal, o Verdadeiro Espírita. Então, a introdução, por exemplo, eu vou fazê-la com uma certa velocidade para que eu consiga chegar até o final dos slides, onde tem as mensagens que a doutrina nos oferece sobre o assunto. E quem desejar ver com mais facilidade, também aqui é o Facebook, não é isso? A publicação aqui é do Instagram ou Facebook? Vai no Facebook e vai no Instagram. Isso. No Instagram da casa, tem, alguns meses atrás, parte desse estudo sobre o espírito que a gente fala com mais detalhe também. Então, tem no Instagram da casa e tem no canal do YouTube essa parte inicial. O nosso estudo ele tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, onde fala sobre os bem-aventurados, as bem-aventuranças daqueles que experimentam as dificuldades no plano físico. Também o nosso livro dos Espíritos, nessas questões 375 e 944, que fala um pouco sobre o suicídio. Porque a matéria está espalhada dentro da doutrina como um todo. E nós precisamos fazer a leitura e ir recolhendo as informações. No livro Céu e Inferno, sobre a questão do suicídio,
no capítulo 5 da segunda parte, tem um tema, um capítulo inteiro sobre o suicídio, aonde dentro desse capítulo fala por que as pessoas buscam o suicídio, como ele acontece, quais os motivos que levam a pessoa a ir adentrar a essa opção. E o nosso objetivo, de forma resumida aqui, é procurar entender que, dentro da loucura e do suicídio, como fica o espírito? O espírito é doido? Ou a loucura está fixada só no corpo físico? Ou ela afeta o espírito também? E o suicídio, quando ocorre, o espírito fica completamente livre do peso, da dor e das dificuldades que ele experimentava aqui na Terra, e por isso que ele se mata e lança-se no mundo espiritual sem nenhum peso, sem nenhuma consequência? E, mais importante ainda, para que a gente possa compreender quais são as causas e os efeitos que produz no espírito uma situação ou outra, precisamos compreender quem somos. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 88, Kardec pergunta que definição se pode dar dos espíritos ou como pode-se entender os espíritos. Então, os espíritos respondem a Allan Kardec assim: olha, o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. E por que eles dizem se quiserdes? Porque no nosso dicionário ainda não existem palavras que podem definir o espírito. Hoje, por exemplo, quando se fala em celular, todos nós entendemos. Mas há 40 anos atrás, se falasse em celular ou em aparelho de telefone que se comunicasse sem fio, a gente não entenderia, porque a palavra celular não existia ainda no nosso dicionário. Bem como internet, chip de dados, rede de comunicação, nada disso existia no nosso dicionário. E hoje ainda não existem palavras, termos adequados para definir o que é o espírito. Então, para que nós, que estamos começando a estudar a doutrina dos espíritos, os ensinamentos dos espíritos, para que nós possamos ter uma compreensão de como é o espírito, como somos nós, porque eu não tenho um espírito, eu sou um espírito retido dentro de um corpo físico. E aí eu preciso compreender, desenhar na minha mente como é esse mecanismo, para que eu possa entender quem eu sou e para que eu possa compreender quem se encontra à minha frente. Então eles dizem, olha, o espírito é, se você quiser, por enquanto, porque mais tarde trazeremos novos ensinamentos sobre o assunto. Tanto é que Jesus diz, em João, no capítulo 14, nos versículos 16 e 26, eu pedirei ao Pai e vos enviarei um Consolador prometido, que vos ensinará novas coisas e vos farão lembrar daquilo que eu disse. E isso foi há 2000 anos atrás. E a doutrina espírita está aqui desde 1854, quando ela foi publicada através do Livro dos Espíritos. Então levou-se 1800 anos entre a promessa do Cristo de nos mandar um orientador que pudesse dar continuidade aos seus ensinamentos e os dias de hoje. Então, eles, os espíritos hoje, estão nos dizendo, olha, por enquanto, o que nós podemos dizer é que o espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E aí, para a gente ter uma ideia do que eles querem dizer, eu trouxe essa imagem. Vejamos, o corpo físico, em que se desmembrando, deslocamos ali e encontramos o corpo espiritual, que é aquele que o espírito utiliza no mundo espiritual quando está fora do corpo físico. E por fim, a chama, o clarão, a centelha etérea, o espírito. Então, o espírito é uma chama, é um clarão, é uma centelha etérea. E esse espírito, como nós podemos observar, essa chama, ela não tem nacionalidade, ela não tem sexo.
Ela não é rica, não é pobre, não é alta e nem é baixa. Então, essa chama, o espírito, essa inteligência, quando precisa nascer em um mundo, ela constitui o corpo espiritual e, a cada nascimento, ela modela o corpo espiritual para fazer a formação do corpo. Então, o espírito pode nascer uma hora no sexo masculino e outra hora no sexo feminino. Uma hora ele aprende coisa do âmbito da feminilidade, outra hora ele aprende, ele adquire conhecimento do âmbito da masculinidade. E aí eles dizem que o espírito ele tem uma cor que vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais puro, e aí eu trago a figura de Jesus, ou o espírito é menos puro, e aí eu trago a figura de um bebê. Onde passamos a compreender que o espírito sai das mãos de Deus tão bebezinho quanto os nossos bebês, sem nada saber. E durante milhares de anos, esse espírito bebê reencarna em vários corpos, até chegar à condição de espírito criança. Mais tarde, depois de milhares de anos e milhares de reencarnação, espíritos jovens. E, na época que nos encontramos, espíritos adultos sem instrução. Quem são os espíritos adultos sem instrução? Não são aquelas pessoas que não sabem ler e escrever. Porque, aliás, essas pessoas que não sabem ler e escrever, muitas vezes são espíritos extremamente elevados. Os espíritos adultos sem instrução são médicos, são cientistas, são pesquisadores, são pilotos de avião, astronauta. O detalhe é que eles dizem: não creio em Deus, morreu, acabou. E os espíritos adultos com instrução são aqueles que já creem em Deus, vão à igreja, lê o Evangelho do Cristo. E os espíritos adultos com instrução e evangelizando são aqueles que vão à igreja, creem em Deus, lê o Evangelho, conhecem os ensinamentos do Cristo e frequentam as casas espíritas, estudam a doutrina dos espíritos e compreendem que esta existência é só mais um processo reencarnatório em que ele se encontra. Então, são espíritos em graus variados. E aí a gente vê que o conjunto familiar é constituído de uma variedade de espíritos em estados evolutivos. Nós vamos ver que o espírito que vestiu o corpo masculino, ele diz: não creio em Deus. Morreu, acabou. E ele é um médico. É ele que nos atende quando o coração nosso começa a doer. Vamos lá, ele nos consulta, ele nos dá medicamento, faz cirurgia, mas quando chega em casa ele fala para a esposa: Deus para mim não existe. E a esposa é um espírito mais evoluído do que ele. Ela vai à igreja, leva as crianças à igreja, e quando o marido está em aflição, ela diz: confia em Deus. E ele fala: Deus não existe. Da mesma forma que em casa, quando os pais saem e deixam as crianças sozinhas, os pais dizem ao mais velho: cuida dos seus irmãos. É assim que Deus faz também com os seus filhos. Aquele que tem mais conhecimento tem a tarefa e a obrigação de cuidar dos que têm menos. E aí a gente vê a filhinha. É um espírito também que é bastante evoluído. Tem um nível equivalente do papai em termos de evolução espiritual. Já reencarnou milhares de vezes. Mas como está num corpo infantil, obedece à mamãe, vai à igreja. Quando a gente olha a criancinha, o menino, mesma coisa. É um espírito muito evoluído. Mas como está no corpo infantil, obedece à mamãe. Quando esses dois espíritos que estão no corpo infantil se tornam adulto, no caso da criança, menina que ia na igreja com a mamãe, ela cresceu e ela diz: eu não creio em Deus. Não é o papai que a ensinou isso, é porque ela tem a mesma idade espiritual do papai. Então as ideias dela coincidem com os interesses do papai. E o garotinho, quando crescer, ele ia à igreja com a mamãe e agora ele deixou de ir à igreja com a mamãe. Ele vem na casa espírita. Por quê? A igreja já não traz para ele a informação que ele gostaria. Então ele busca conhecimentos em outros ambientes. Então quando a mamãe chega à igreja,
e que as pessoas a conhecem, pergunta para a mamãe: cadê seus filhinhos? E ela vai dizer: bom, minha filhinha diz que não crê em Deus, então ela está por aí. E o meu filho diz que existe um mundo espiritual, que depois que morre a gente volta à vida espiritual e reencarna. Então ele está na casa espírita. E eu estou aqui na igreja, seja ela católica, evangélica ou qualquer outro tipo de igreja. Então é dessa forma que o conjunto espiritual se constitui. Nós estamos aqui. Onde estão os nossos familiares? Quando às vezes dizemos que vamos à casa espírita, alguns dos nossos familiares dizem: olha, isso não é coisa de Deus. Outros dizem: isso é bobagem, morreu, acabou. Em todo o conjunto familiar tem espíritos com esse grau evolutivo diferente. E aí nós vamos compreender que, se tirarmos a garotinha desse conjunto familiar, nós conhecemos essa família. Só não damos atenção ao assunto. Colocamos a figura de Jesus no garoto, e aí nós temos José, Maria e Jesus. Jesus foi acalentado por Maria. Maria o amamentou, deu banho, trocou as fraldas, lhe ensinou a caminhar, lhe ensinou as palavras, lhe ensinou a comportar. José lhe ensinou o ofício da carpintaria, e quando Jesus estava num corpo adulto, começou a ensinar as leis de Deus para nós. Estamos aqui hoje reunidos com base nos ensinamentos de Jesus, e não em José e Maria. Então nós vamos verificar que o conjunto familiar, normalmente os filhos nascem e carregam muito mais conhecimento do que os pais. São condições naturais. Nós que estamos aqui, que somos adultos, se observarmos a natureza dos nossos pais, nem sempre é o caso. Na maioria das vezes, os filhos carregam mais conhecimento da vida espiritual, são espíritos mais adiantados do que os pais. E aí a gente vai observar que os planetas também evoluem, se desenvolvem. Então nós temos os mundos primitivos, planeta de expiação e prova, que é a condição da Terra hoje, regeneração feliz e puro. E em cada grupo, em cada planeta, há um grupo de espírito. Nos mundos primitivos, nós temos os espíritos bebês e os espíritos crianças. À medida em que o espírito cresce e se torna jovem, o planeta se torna expiação e prova, depois espíritos adultos. E daqui para frente, os espíritos vão se desenvolvendo e vão regenerando, vão indo para mundos felizes e mundos puros. E a doutrina nos diz que os espíritos, que é essa chama, que não tem corpo e nem matéria, circula de um planeta a outro, seja para cumprir missão, seja em função de processo de provação, ou seja em processo de expiação, seja porque evoluíram mais do que a maioria do que ali estão, então vão para mundos mais elevados, e aqueles que pegam e vão para mundos inferiores ainda. Terminadas as missões, os espíritos retornam aos seus planetas de origem. Entendido isso, então nós vamos compreender que, quando o espírito sai de um planeta e vai para outro, ele não carrega a matéria de um planeta para outro, porque o que vai é só uma chama, é só um clarão. Então nós não temos espíritos extraterrestres, nós temos espíritos que povoam o universo fora do mundo material. E conforme a necessidade da evolução do espírito, ele se desloca para um planeta. Chegando a um planeta, como é que ele faz? Diz o Livro dos Espíritos na questão 94. O seu invólucro semimaterial, que é o perispírito, é tirado do fluido universal de cada globo, de cada planeta. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Assim sendo, quando o espírito sai de um planeta e vai para outro, ele tem que descartar aquele corpo espiritual ali e constituir um outro corpo espiritual no planeta seguinte. Então, passando de um mundo a outro, muda o espírito de roupa, muda o espírito de envoltório, como nós mudamos de roupa. Ao sairmos daqui, chegar em casa, tiramos essa roupa e vestimos outra. É assim que o espírito faz. E como funciona isso? Ao espírito chegando de um planeta ao planeta Terra, ele se conecta ao fluido cósmico universal do planeta Terra. E ali agora ele fica integralmente conectado a esse fluido
e absorvendo ele. Fazendo essa absorção, com a sua inteligência, com o seu grau evolutivo, ele modifica esse fluido e constitui o corpo espiritual. E o corpo espiritual é modelado conforme a vontade do espírito e a necessidade dele. Quando o espírito termina a sua tarefa naquele planeta e que pode ir para outro planeta, continuar o seu processo evolutivo, o que ele faz? Ele se desfaz do corpo espiritual, ele se desconecta do fluido cósmico universal daquele planeta e agora ele se lança no mundo espiritual para outro planeta. Então, dá para a gente ter uma ideia de como nós vivemos no universo. E quando estamos encarnados, aí eles dizem o seguinte: o corpo físico precisa de vitalidade, de energia para sobreviver. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 427, de que natureza é o agente que se chama fluido magnético, que é encontrado na nossa estrutura corporal? Fluido vital. Eletricidade animalizada, que são as modificações do fluido universal. Como funciona? Então, o espírito está conectado ao fluido cósmico universal, ele absorve esse fluido, altera conforme o seu sentimento e o seu estado evolutivo, constitui o corpo espiritual. E toda vez que ele reencarna, é o corpo espiritual, através da vitalidade, que vai dando vida ao espírito. Então, nós nascemos com uma cota de vitalidade. E se nós gastamos essa cota de vitalidade fazendo estripulias, extravagâncias, como foi observado para quem esteve no estudo da semana passada sobre vícios, essa cota de vitalidade é gasta em volume maior. Então, se o espírito tinha que viver 90 anos, ele vai viver 70, 60, 50 anos. E isso é um pecado. Então, essa área aí é chamada de fluido vital. E é através dela que, quando nós bebemos água, sentimos uma sensação na boca, um suavizar da sede. Não é o corpo que sente, porque o corpo ele percebe a estrutura molecular da água. Ele transforma isso em sinal elétrico, chega no cérebro e o cérebro entrega isso nessa região do fluido vital. Isso é transformado em sinal elétrico que passa pelo corpo espiritual e novamente num fluido até chegar no espírito. Então há um caminho entre o corpo físico e o espírito. Então o corpo ele não sente calor e nem frio. A temperatura do corpo aumenta ou diminui, como a água. Ela não sente calor e nem frio. Nós temos na temperatura da água aquecimento ou refrigeração. E essa mudança de temperatura que ocorre no corpo é dado através de sinais elétricos que chegam ao cérebro e o cérebro envia isso ao espírito, falando, olha, está frio. Como uma codificação, o espírito percebe, eu tenho que proteger o corpo, senão as células vão morrer por causa do frio. E aí agasalha o corpo. É a vontade do espírito que, se manifestando, faz com que o corpo haja. Esse movimentar de mãos não é o corpo físico que tem essa vontade. Sou eu, a chama, o clarão, essa centelha, que tendo vontade, faço com que o corpo físico se movimenta. É um controle remoto que tem entre o espírito, o corpo espiritual e o corpo físico. O corpo físico é matéria. Ele se destrói, ele se desgasta, ele fere e ele fica saudável. O espírito não sofre as consequências do corpo físico, não se deteriora, mas as reações ocorridas no corpo físico chegam sinais ao espírito em que ele sente medo, dor, frio, angústia, tristeza, alegria, excitação. Indo mais à frente,
Nós vamos no Livro dos Espíritos, nessa questão 369. Lá Allan Kardec pergunta o seguinte: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? O que são órgãos? Olhos, ouvido, boca, nariz, mão, fígado, rins, estômagos. O que são faculdades do espírito? Ver, falar, ouvir, sentir. Isso são faculdades que a chama, o clarão e a centelha têm. Ver. Então os olhos não vê. O que os olhos faz é capturar a imagem, isso é processado em termos de sinais elétricos e enviado ao espírito. O espírito recebe essa informação e o espírito então compreende o que os olhos estão capturando. E aí o espírito está enxergando o que está à frente dele. Então o espírito consegue ver através dos olhos. E para isso ele depende do cérebro também funcionando. O espírito consegue ouvir, o espírito encarnado consegue ouvir através do ouvido, que capta o sinal, chega no cérebro, é codificado e vai ao espírito. E aí o espírito, quando quer falar, ele manda o sinal, chega no cérebro, isso é traduzido, e aí a articulação da boca. Exemplo disso, clássico que nós temos no dia a dia, é quando nós pegamos o celular e ligamos para alguém. Nossa voz está aqui, falada, o telefone celular capta aquela voz, transforma ela em sinal elétrico e joga esse sinal elétrico via antena para o espaço. Então, no espaço não tem a nossa voz, tem sinal elétrico, energia mais e menos, ondulação, que chega na outra antena. Essa antena captura, passa pelos computadores, é feita uma codificação, acha o celular pelo qual nós ligamos e transfere aquele campo de energia para o celular. O celular toca e quem atende, quando escuta a voz que está falando, vira e fala: ô Wagner, tudo bem com você? Então, o aparelho de celular capta o som da minha voz, transforma em energia elétrica, transfere para outro aparelho de celular que, ao chegar lá, é decodificado e quem está ouvindo consegue, inclusive, saber que sou eu, porque ele reconhece o tom da minha voz. Desta forma que acontece entre o corpo físico e o espírito. Há um caminho em que as informações correm. Então, o exercício das faculdades, ou seja, da capacidade de ver, ouvir e falar da alma, está subordinado ao desenvolvimento do órgão, e aí eles dizem que os órgãos são os instrumentos de manifestação da faculdade da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Como a gente viu naquele conjunto familiar, nós temos criancinhas na nossa casa, nós temos espíritos bebês, espíritos que ainda não andam, não sabem falar. Mas pela imagem do conjunto familiar, os espíritos que estão no nosso meio, na condição de filhos, são espíritos milenares, já reencarnaram milhares de vezes. Já vivenciaram esta vida física e estão renascendo novamente para dar essa continuidade de aprendizado. Mas, por causa do corpo infantil, eles não conseguem andar, não conseguem falar. Veem as coisas meio embaçado e o ouvido também não consegue capturar direito as coisas. Por quê? Toda essa estrutura orgânica está em desenvolvimento. À medida em que a criança vai crescendo, se tornando mais velha, se tornando jovem, até chegar à condição de adulta, então ela passa a andar, a falar, a comer, a ouvir, a raciocinar, tudo com a estrutura orgânica dela. Por quê? Os órgãos desenvolveram. Então a faculdade do espírito de poder ver depende do órgão que ele tem no corpo físico. Se está saudável, ele consegue ver bem. Se está doente, ele já consegue ver menos. E se o órgão, que é o olho, tiver defeito, ele não consegue ver.
Então, eles ainda continuam dizendo como a excelência de um trabalho está a da ferramenta própria à sua execução. Se eu sou convidado para fazer uma refeição para todos nós, e se me dão um fogão com 6 bocas em que eu consigo regular a velocidade do gás que ali sai para me dar uma chama maior ou menor, eu vou ter uma facilidade para cozinhar para todos nós. Mas se falarem comigo, olha, temos que alimentar todos aqui, mas me derem somente um fogão de lenha com 2 bocas e eu ainda tenho que colocar a lenha e não tenho como regular a chama ali, provavelmente eu vou queimar o arroz. Então, a capacidade do espírito de fazer as coisas depende da condição do órgão físico que ele tem à disposição dele, que é o corpo físico. E o corpo físico é responsabilidade do espírito. Como a gente vê nessa imagem, temos o espírito, entre o espírito e o corpo espiritual há uma corrente energética, e entre o corpo espiritual e o corpo físico há outra corrente energética. E tudo isso é controlado pelo espírito, pela vontade, pelo pensamento e pelo seu conhecimento intelectual. E aí perguntaram também, na 375, qual, na loucura, a situação do espírito? Quando a gente se depara com alguém doido, maluco, então, é só o corpo que está manifestando aquele problema? Ou o espírito também está dentro desta condição? E aí eles respondem, o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. No meu caso, estou com a consciência tranquila, estou em plena liberdade. Então eu posso exercer ação sobre a matéria, fazer com que o braço se movimente e pegue este copo de água tranquilamente. Posso trazê-lo à boca, degustar a água. Ao degustar a água, o corpo absorvendo a água, ele vai transformar isso em sinal elétrico e eu vou receber a impressão da água. Se a água está quente ou se ela está fria, se ela está doce ou se ela está saborosa, ou se ela está com odor, com cheiro. Então, a ação do espírito de atuar sobre a matéria e também a impressão que a matéria produz no espírito. Se está fazendo frio, o corpo encolhe porque as células ficam todas recolhidas e o espírito percebe. Então o espírito sente aquele efeito do corpo frio nele. Então altera-se uma parte ou conjunto de tais órgãos e eis que lhe interrompem, no que destes dependam sua ação ou suas impressões. E aí eles trazem o exemplo. Se o espírito encarnado perde um olho, fica cego. Então, quando alguém perde o olho, ou seja, acontece uma doença e o olho deixa de capturar as imagens, o espírito deixa de ver. Mas não é o espírito que ficou cego, mas o corpo físico que agora não consegue capturar a imagem e mandar o sinal para o espírito. Se o ouvido se perde o ouvido, torna-se surdo. Então aconteceu uma doença e o ouvido agora não consegue capturar as vibrações do ar para compreender o som e transformar ele em sinais para o espírito. Não é que o espírito ficou surdo, mas que o órgão que deveria dar ao espírito enquanto ele está encarnado, a capacidade de ouvir o que acontece à sua volta, estando com defeito, ele deixa de ouvir. Um exemplo, quando jovem, eu não precisava de óculos. Via, lia com bastante clareza. O tempo passou, os órgãos dos olhos começaram a perder a capacidade de capturar as informações e para fazer uma leitura de um livro perto de mim, eu preciso
de complementar a capacidade dos olhos. Então, não sou eu, o Espírito chama esse clarão que perdeu a capacidade de ver. Mas como eu, o Espírito, estou retido, preso, aconchegado dentro deste corpo físico, eu consigo interagir com o mundo de um modo geral através do corpo. Então, eu começo a perder a capacidade de perceber as coisas à volta, não porque eu, o Espírito, estou perdendo a condição de enxergar, mas o corpo físico que vai ficando limitado. Então, quando eles dizem que Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência o atacado ou modificado, parcialmente ou inteiramente. E é fácil te será compreender que só tendo o Espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará. O que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter. O que eles estão dizendo com isso? O espírito está encarnado. Ele tem um corpo físico que está funcionando perfeitamente até então. Alguma coisa acontece, como no estudo da semana passada que falou sobre os vícios. Dado aos hábitos irregulares do espírito, as atitudes dele começam a deteriorar a estrutura cerebral. O cérebro começa a funcionar de forma irregular. E aí, o que acontece? Quando eu mando executar essa tarefa de pegar o copo de forma suave e delicada, eu mandei essa mensagem para o cérebro, para que o cérebro executasse essa tarefa. Mas meu cérebro agora está deteriorado, está danificado, está prejudicado pelos meus hábitos, pelo meu comportamento, pelo meu sentimento de raiva, de culpa, de medo, de ódio, de vingança. Então, essa deterioração no cérebro faz com que receba o sinal e, ao invés de eu ser delicado e suave no corpo, no movimento do corpo, há um movimento estabanado, porque o corpo está recebendo um sinal do cérebro adulterado. E aí eu pego um copo e, ao invés de movimentar, eu jogo no meio de vocês. Então, todos vocês pensariam, esse expositor está ficando doido. Em vez dele simplesmente pegar o copo e beber, ele jogou no meio de nós. Mas não é essa a intenção do espírito. O que ocorre é que, como o cérebro está danificado, ele faz alguma coisa e essa coisa sai errada. Exemplo que nós temos no cotidiano. Nós estamos vendo um carro movimentando em uma velocidade mais acentuada. E a gente pensa, olha, esse motorista está desregulado, porque não podia estar dirigindo com tanta rapidez assim. E se ele não frear o carro, ele vai bater ali na frente, porque o trânsito ali está engarrafado. E o motorista, ele tem uma carteira super antiga, exímio motorista, experiente. Só que ele está dentro de um carro em que o freio está com defeito. Ele está pisando no freio, ele está tentando frear o carro, mas o freio está com defeito, então o carro vai embora. Nós que estamos do lado de fora, a gente está olhando e fala, aquele motorista está doido, porque olha só a velocidade que ele está no carro. E dentro do carro, o motorista tem plena consciência de que ele precisa parar. E ele está pisando no freio, mas o carro não para, porque o freio está com defeito. Então ele quer tentar desviar daquele trânsito, virando a direção para outro lado. E aí ele gira o volante. Mas esse mesmo carro, além de defeito no freio, tem defeito na direção. A direção está folgada, então ele vira um pouquinho, mas o carro não vira. E aí ele resolve girar o volante com mais intensidade, e aí o carro dá uma virada mais brusca. O motorista queria fazer uma direção suave, mas o carro não está permitindo. E nós que estamos do lado de fora, a gente está falando, esse motorista está doido, porque ele está dirigindo em zigue-zague, em alta velocidade. E o motorista quer acender o farol do carro para poder piscar o alerta, para poder falar, gente, sai da frente que o meu carro está com defeito.
Mas os faróis não funcionam. E a gente fala, já está quase de noite, devia estar com o farol aceso, mas o farol está apagado. Mas não é o que o motorista é ruim. O motorista tem consciente que ele precisa acender o farol, mas o farol está com defeito. Nós que estamos lá de fora, a gente fica, esse motorista está doido, por quê? Olha só como é que ele está dirigindo. Em zigue-zague, em maior velocidade, não acende as luzes, não dá seta. Esse sujeito está desequilibrado. E o motorista está tentando fazer as coisas certas. Da mesma forma que o motorista tenta atuar num carro com defeito, o espírito tenta agir também de forma correta num corpo com defeito. Então a loucura, num primeiro momento, ela não existe no espírito. A chama, o clarão, a centelha etérea está completamente consciente do que está fazendo. O detalhe é que quando ela manda um sinal para o corpo para agir de uma forma, o corpo reage de forma diferente. Um outro exemplo. Nós temos no conjunto familiar alguém que nós às vezes pensamos que não é certo da cabeça. Então esse espírito encarnado que é nosso parente, ele quer levar a mão no nosso ombro para nos chamar a atenção, para dizer, olha, vem aqui, me ajuda nisso aqui. Ele manda esse comando suavemente para o corpo, mas como o cérebro está destemperado, o que o cérebro faz? Capta aquele sinal, converte para o movimento do corpo. E aí o que o cérebro faz? Um movimento brusco na mão. E aí eu dou um tapa, um soco nas costas daquele parente meu que eu queria chamar com carinho. Então aquele parente meu recebe aquele soco meu e fala, que isso, Wagner? Você está doido? O que você está pensando? Por que você está me batendo? Eu não queria bater, mas o comando que eu dei de movimentar a mão suavemente foi decodificada do espírito para o corpo físico de forma errada. E aí o movimento saiu de forma mais agressiva. Então, indo para a questão 375A, pergunta assim, então a desordem de um estado de loucura é sempre do corpo e não do espírito? Então, sempre que a gente se deparar com um doido, não é o espírito que é doido, mas é o corpo que está desorientado, e por estar desorientado esse corpo, sempre há uma reação diferente daquela que o espírito gostaria de fazer. Daí eles respondem assim, exatamente isso. Toda vez que encontramos com um doido, com um maluco, não é que o espírito é doido ou está maluco, mas a deficiência do corpo físico, a destruição da estrutura celular, do corpo mental dele, está tão danificada que a vontade do espírito de se manifestar sai de forma irregular. E nós que recebemos aquela ação irregular, nós tratamos o espírito como doido. E aí o que acontece é isso aqui. Mas, eles dizem, convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, a matéria também reage sobre o espírito. Então o espírito atua sobre a matéria, mas ele também recebe a impressão da matéria. Se a água está fria, eu sinto um prazer daquela água fria. Mas se a água estivesse muito quente, queimaria a língua e eu sentiria a sensação de dor. O corpo, ele só demonstra que algo está muito além da sua necessidade e manda um sinal para o cérebro, e o cérebro avisa ao espírito, o que você colocou na boca está matando as células da língua, da boca, porque está muito quente. Então, o espírito sofre a reação da matéria. E aí eles dizem, dentro de certos limites. E que pode acontecer, impressionar-se o espírito
temporariamente com as alterações dos órgãos, pelos quais se manifesta e recebe as impressões. E dizem, pode mesmo suceder que com a continuidade daquele problema do corpo físico, durante longo tempo, a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda a matéria, de toda a impressão material. O que ele está dizendo? Falou, olha, num primeiro momento o espírito não está louco. A loucura vai se instalando, vai acontecendo, o espírito quer se manifestar de forma correta, mas o corpo não está agindo adequadamente. E aí o que a gente faz? Em casa, por exemplo, quando alguém age com uma certa violência, com uma certa rudez, a gente no primeiro momento fala, esse sujeito está doido, mas a gente não dá importância e o tempo vai passando. Até o dia que a gente resolve levar aquele parente nosso no médico. E aí o médico, o que ele faz? O médico não é espírita. O médico não conhece da vida espiritual. O médico não conhece a natureza do espírito que está encarnado naquele corpo em estado de loucura. Então o médico prescreve um medicamento que acalma o espírito. Esse medicamento atua no cérebro do espírito, fazendo uma ruptura das conexões sinápticas. E aí o espírito começa a ficar meio que abobado. Ou seja, o corpo fica abobado, o espírito não. O espírito quer agir, quer reagir, quer se movimentar, quer falar, mas o corpo está dopado. Então o corpo fica ali e o espírito se debatendo naquele corpo limitado. E aí, quando acontece do espírito conseguir se manifestar, ele se manifesta com uma certa agressividade. Por quê? O espírito que está ali não é um espírito angelical, ele está em desenvolvimento. Então ele sente raiva, ele sente revolta, ele sente irritação. Então ele quer falar alguma coisa, o corpo não funciona corretamente. As pessoas que estão ao lado dele não conseguem compreender e o ignoram. Por fim, ele fica irritado com a situação, com as coisas, e aquilo vai gerando no espírito um estado de tristeza e de infelicidade. E o problema sempre acontece pelo corpo espiritual. Eu trouxe um exemplo do livro Nosso Lar, que que foi colocado em filme também, em que o espírito André Luiz nos relata que ele teve um problema, uma doença física. Essa doença física, ela não era externa, ela era interna, ou seja, o órgão do corpo físico interno inflamou. E ele descreve para a gente assim. Ordeio uma dimensão chamando uma espécie de purgatório. A minha história estava apenas começando. Então a gente vê que o espírito, quando desencarna, ele leva para o corpo espiritual as impressões que ele tem do corpo físico. Então as doenças que surgem no corpo físico ficam impregnadas no corpo espiritual, até que o espírito adquire consciência do seu desencarne, compreende o estado de evolução e compreende que a impressão que ele tem no corpo espiritual é um reflexo do corpo físico ao qual ele precisa trabalhar na mente para afastar isso aí. Esse mesmo personagem no livro Nosso Lar, quando ele é acolhido no hospital, observe como fica o corpo espiritual dele.
Observem o estado que o corpo espiritual, no mundo espiritual, apresenta. A inflamação. Essa inflamação ela não existia no corpo físico do espírito encarnado. Existia uma inflamação interna. Mas, dado ao sofrimento que ele teve enquanto estava no plano físico, vivo, e dado ao período em que ele ficou desorientado no mundo espiritual, ele plasmou, ele criou em si próprio uma grave enfermidade na estrutura do corpo, a qual, só com o passar do tempo e com a ajuda de outros espíritos, modificando o campo de energia ali no corpo espiritual e orientando o espírito mentalmente a se instruir, é que aquilo vai se melhorando. Essa imagem está mostrando a estrutura do corpo físico, no corpo espiritual, na área do estômago, da barriga. Esse mesmo problema surge na área do cérebro, na estrutura cerebral, gerando no espírito deformidade. E aí no céu e inferno, lá na quinta parte, na segunda parte, lá no capítulo 8, Expiações Terrestres, tem uma conversa entre um médium e o espírito que estava encarnado no corpo físico de Charles de Saint-G. Esse espírito nasceu num corpo com mentalidade debilitada, ele nasceu já com estado de idiotia. O cérebro veio com deformidade, mas o espírito, em plena consciência da sua vida física, em plena consciência do seu ser, em pleno entendimento. Só que quando ele queria se manifestar, dado a deficiência na parte da estrutura cerebral, ele não conseguia se manifestar. Então ele está com a condição de idiota, de deficiente mental. Já nasceu dessa forma. Aos que nascem com essa deficiência e aos que criam essa deficiência com um comportamento irregular. Nessa imagem, nós temos um pai e um filho, autista. Você treina futebol. Um substantivo, treinador. Um instrutor ou treinador do esporte. Treinar, um verbo. Ensinar ou supervisionar alguém. Para atuar como treinador, como nos esportes. Para treinar um atleta ou uma equipe atlética. Eu poderia aprender álgebra na escola. E eu posso te ver na escola treinando futebol. Esse é um exemplo que acontece inclusive no nosso conjunto familiar. É um espírito extremamente inteligente, muito mais evoluído do que nós, diz a doutrina, espíritos que nascem em corpos com deformidades assim. E eles estão dentro desses corpos que limita eles a agirem e a pensar com o objetivo de eles estando com clareza do que está à sua volta e percebendo que o instrumento que eles têm é um corpo físico defeituoso, para que eles possam valorizar a oportunidade das reencarnações, porque eles cometeram faltas graves nas existências passadas. Então, a limitação do corpo físico provoca no espírito a incapacidade dele se manifestar de forma clara e plena, correta. E aí a gente vai observar que o espírito que habita o corpo do filho é um espírito muito mais adiantado do que o espírito do papai e da mamãe, muito mais evoluído, como José, Maria e Jesus. Jesus, um espírito extremamente mais evoluído do que José e Maria. E estamos aqui estudando os seus ensinamentos. Então, o que nós vamos compreender é que as atitudes nossas de cada dia produzem em nós deficiências graves. E aí eu trouxe um relato científico. Vejamos o que está lá no livro evangélico. Lá fala sobre melancolia. E aí diz esse espírito François de Geneve, de Bordeaux, diz o seguinte:
Sabeis, porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Sabemos por quê? A razão é muito simples, está dentro da doutrina também. O espírito, ele não precisa de descansar. O corpo físico, sim. Então, toda vez que nós deitamos e o corpo adormece, o espírito se lança no espaço. E aí ele tem consciência clara da sua vida, ele consegue perceber as vidas espirituais, ele consegue perceber por que está nascido naquele corpo, masculino ou feminino. Ele consegue perceber por que nasceu numa família mais pobre ou numa família mais rica. E ele consegue compreender por que está no meio daquele conjunto familiar. Ele consegue perceber por que ele tem aquela esposa, ou por que ele tem aquele esposo, ou porque ele é filho de alguém, ou porque alguém é filho dele. Ele consegue perceber quais as razões pela qual ele está doente fisicamente, seja uma dor no corpo físico, seja um problema mental. Porque o espírito, nessa hora, quando o corpo físico está dormindo, ele está no mundo espiritual e ele vê, ele ouve, ele sente, não com a estrutura do órgão físico, mas com a estrutura espiritual. E a estrutura espiritual não tem as características ruins ou negativas que o corpo físico está apresentando naquele momento. Então, um espírito que se apresenta no estado de loucura ou de estado de embriaguez ou estado de deficiência mental na Terra, quando ele está no corpo físico e o corpo físico está acordado, quando o corpo físico está dormindo, o espírito está em plena consciência. Claro. E aí, muitas vezes, ele fica revoltado, porque ele queria se manifestar corretamente através do corpo físico, mas como o cérebro está destruído por alguma circunstância, quando ele volta ao corpo físico, ele sabe que vai se deparar com uma situação difícil. E aí esse espírito nos pergunta: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida, difícil? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, porque quando o corpo está adormecido, o espírito está semi-liberto e ele vê as coisas boas lá na frente que o mundo espiritual lhe oferece, e ele se encontra numa situação limitada em que o corpo físico limita as suas ações, ele quer se libertar, ele quer largar aquele corpo físico, mas ele não pode, a menos que ele se mate no estado de suicídio. E aí, quando ele volta, ele diz: é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, aspirando, se esgota, jungido, preso ao corpo físico que lhe serve de prisão. Então, ao se esgotar, em vão os esforços para sair dele, porque o espírito quer largar aquele corpo, quer largar aquela vida difícil, mas ele não consegue por si só se ele se matar. Ou então chegar ao período do desencarne já preparado. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E aí a gente acorda com aquele cara, com aquele jeito e fala: oh, meu Deus, tenho que ir para aquele trabalho. Tenho que ir para o hospital fazer tratamento. Tenho que ficar mais um dia na cama porque eu não dou conta de andar. E como o corpo lhe sofre a influência, se o espírito está alegre, o corpo se movimenta e o sorriso aparece no rosto. Se o espírito está triste, aquela carinha de boca caída acontece também. Porque o espírito, agindo sobre o corpo, toma-vos a lassidão, ou seja, chega um cansaço, um desânimo, o abatimento, uma espécie de apatia, de indiferença. A vida está muito ruim, deixa isso para lá, não vou me incomodar com isso não vou fazer nenhum esforço para me melhorar, não vou no médico mais. E vos julgueis infelizes. E aí eu faço um comentário. Um
uma condição de loucura começa a se instalar quando a gente começa a sentir esse estado de desânimo. E pode, mais tarde, esse estado de loucura, esse desânimo, desencadear-se para o suicídio. Que, inclusive, no livro Céu e Inferno, daqueles 9 casos de suicídio que lá são comentados, é exatamente por isso. Uma tristeza, uma mágoa, uma angústia, uma revolta, um sentimento de culpa, um não crer na vida futura, não crer em Deus. Para que existir? Se mata. E aí eu trago essa definição de luxúria. Desejo sexual intenso, isso está no dicionário. Comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo. Mas a luxúria também, ela cabe em outros aspectos. Vamos observar essa informação. A médica que fala aqui é a doutora Nete, médica neurológica, e ela é palestrante. E ela começa com a palavra medo, observem. Medo, angústia, sofrimento, raiva, tudo isso é substância química. Essa aqui é a famosa dopamina, é a química do autocontrole. Isso aqui é algo físico, não é metafísico, não é espiritual, é uma substância química. Toda vez que você sente recompensado por acontecimento, essa substância está ali presente. Se a gente injetar essa substância em você, você vai ter uma resposta comportamental. E essa substância está no cérebro. E a gente achava que ela ficava ali, não fica. Essa dopamina se liga a uma pequena cadeia de aminoácidos e na corrente sanguínea ela atinge todas as células. Então, quando você sente luxúria, seu rim também sente, seu baço também sente, seus ossos sentem também, todas elas, e se manifestam de acordo. Agora, a célula que tem o maior número de receptores é a célula neurológica, lembra da sinapse? A segunda célula do corpo, com o maior número de receptores para a química cerebral, são as células imunológicas. Então, a célula que mais sente suas emoções, em primeiro lugar, são os neurônios, em segundo lugar, seus leucócitos, macrófagos, células imunológicas. Ou seja, quando você se sente uma vítima e você derrama isso na sua corrente sanguínea, todas as suas células imunológicas se sentem assim e deixa rolar, sua imunidade cai. Quando você assiste televisão, 5 minutos de notícia ruim, cai a sua imunidade por 5 horas. Então, se você envenenar sua mente, você diminui suas respostas imunológicas. Como nós observamos, nessa colocação médica, toda vez que o espírito sente um estado de tristeza, de angústia, de revolta, de medo, ele afeta a estrutura cerebral primeiro. Afetando essa estrutura cerebral, ele começa a deteriorar os comandos que o cérebro deveria executar. Ali nós temos uma conexão sináptica, onde o sinal sai de uma ponta e vai para outra, indo do espírito para o corpo físico através deste caminho. Se no meio dessa sináptica há interferência como substância química, sentimento de raiva que gera substância química, como drogas que a gente injeta no corpo, como álcool que a gente toma, como um sentimento de raiva, de revolta de toda e qualquer coisa, como medo, como ela descreveu, nós vamos produzindo no cérebro um desencadeamento de desconexão. E isso, ao longo dos meses, dos anos, vai deteriorando essa estrutura cerebral. E o espírito que deveria atuar e agir de forma corretamente em cima do corpo, onde ele envia os comandos, quando chega naquela conexão, dado ao sofrimento que ocorre naquelas conexões, dado às inflamações que acontecem, ou as substâncias que estão naquele meio ali, gerando interferência entre o sinal que vai e o sinal que vem, a gente vê que o sujeito está louco. Mas não é o sujeito que está louco, mas a estrutura cerebral que está bastante danificada. E com o passar dos anos, quando o espírito permanece encarnado naquele estado de loucura, a impressão do corpo fica na mente do espírito. E aí, quando ele desencarna no mundo espiritual, temporariamente, ele mantém aquela característica de um ser doido, porque ele está impregnado das ações que o corpo físico fazia enquanto ele estava encarnado. Então, durante muito tempo, até que o espírito se restabeleça e compreenda a sua posição no mundo espiritual,
ele vai agir lá mais ou menos com a mesma característica aqui. Mas o início, não existe estado de loucura no espírito. O que existe é o espírito tentando se comunicar, como a gente viu o garoto ali no vídeo, querendo falar com os pais, mas como o cérebro funciona de forma irregular, ele não consegue fazer isso. E por que isso acontece na estrutura do corpo físico? Já terminando o nosso estudo. O fluido universal, que é o elemento primitivo do corpo físico e do corpo espiritual, que é controlado e comandado pelo sentimento, pelo pensamento e pela inteligência da chama, do clarão ou da centelha, esse fluido ele é sempre adicionado a ele uma substância que é produzida pelo sentimento do espírito, pela forma como o espírito pensa. Então, se o espírito ora, se ele faz caridade, se ele é honesto, se ele procura amor, ter amor com o próximo, se ele tem compaixão, ele adiciona a esse fluido que não tem sabor, que não tem cheiro e que não tem cor, a sua essência divina. E esse fluido, então, vai para o corpo espiritual, que mantém o corpo espiritual saudável, consequentemente para o fluido vital, que mantém o corpo físico saudável. Mas a partir do momento em que o espírito começa a ter raiva, vício, tristeza, angústia, dor, arrependimento, ele modifica esse tempero que ele coloca no fluido cósmico universal, alterando esse fluido cósmico universal e produzindo no corpo espiritual doença. Essa doença, no corpo espiritual, ela vai se manifestar em qualquer parte da estrutura do corpo espiritual, conforme as circunstâncias. Então, ela se manifestando na estrutura cerebral do corpo espiritual, vai para o fluido vital, que vai afetar o corpo físico. E aí o corpo físico adoece. Para se corrigir isso, não é possível, porque quando se deteriora unidades celulares da nossa memória, que são os neurônios, as sinápticos, não tem como reconstruí-lo, pelo menos por enquanto, através da medicina. Então o espírito vai permanecer com aquela deficiência. Pode estagnar se ele tiver o amparo daqueles que estão à sua volta. Vai ficar grave se ele ficar jogado dentro de um sanatório até desencarnar. E no mundo espiritual, durante algum tempo, ele tem que se refazer para se desfazer daquela impressão. Então, voltando à questão, somente quando nós nos tornamos novamente pessoas com oração, com um sentimento de caridade, com honestidade, com amor ao próximo e compaixão, é que nós vamos nos refazendo das doenças que estão no nosso corpo e fazendo com que o corpo espiritual se melhore, o corpo espiritual se melhorando, a estrutura do corpo físico se reestabelece ou pelo menos estanca a inflamação, o sofrimento ali. Terminando, diz o Espírito, crede-me, acredita em nós, os Espíritos que vos falam, resista com energia a essas impressões que vos enfraquece a vontade. São inatos nos espíritos de todos os homens, todos os espíritos encarnados, a aspiração por uma vida melhor. Mas não a busqueis neste mundo. Se está difícil a vida, continua lutando com fé, com confiança, com crença em Deus, porque os dias melhores virão. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertence para vos instruírem acerca da felicidade que Ele, Deus, vos reserva no mundo espiritual, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames, os laços que o prendem ao cativo, que é o corpo físico, quando acontece o nosso desencarne. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo, enquanto estamos no mundo físico, tendes de desempenhar uma missão que não suspeitais, porque a gente reencarna, tem um cérebro novinho e temos que construir todo um conhecimento nesse cérebro.
Então nós não lembramos da vida passada, mas carregamos o conhecimento através da doutrina que estamos aqui em provação ou missão. Quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, desse período de reencarnação, exonerando-vos, desobrigando-vos dos encargos, ou seja, realizando as tarefas que vos cabe, se sobre vós desabarem os cuidados, a iniquidade, as inquietações e as tribulações, acontecerem as dificuldades, sede fortes e corajoso para suportar. Afrontai-vos resoluto as dificuldades que enfrentam. Duram pouco, 50 anos, 100 anos, o que são sobre uma eternidade de Deus, e vos conduzirão à companhia dos amigos, porque chorais, que jubilosos, por ver-vos de novo entre eles no mundo espiritual, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Eu espero que essas informações, de forma resumida, possam nos auxiliar a compreender o estado de loucura, de suicídio, e que nós somos responsáveis por nós, e que a loucura se instala pelo nosso descuido, e que o suicídio provocado pela nossa insatisfação da vida leva-nos a uma condição infeliz. Mas que num primeiro momento a loucura não está no espírito, mas sim no corpo deficitário. Porém, com o passar do tempo, o espírito se impregna daquele comportamento irregular. Obrigado a todos, tenhamos um bom dia. Agradecendo ao nosso irmão Wagner pelas palavras. É um assunto que ainda vai muito longe, né? Que a gente tem aqui é uma aula de um curso universitário que vai durar algumas gerações, né? Eternamente. Muito bem, Wagner. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo estudo, muito obrigado pelo conhecimento que você passou para nós. Gente, vamos terminando aqui os nossos recadinhos de sempre, né? Aqui eu tenho o atendimento fraterno, que é segundas e quartas, às 19 horas. Só deixar o nome na recepção. E domingo, às 9 horas. Eu falei no início, né? Orientação espiritual, nós temos às quartas, 19 horas. É só dar o nome na recepção e aguardar, né? Nossa festa junina, a Arraiada FEIM, vai ser 15/6, de 16 às 20 horas. Estão todos convidados. Promoção das livrarias no mês de maio e junho, descontos de até 20%. Aí o 200. 200 tem que dar troco, né? Então não pode, não. Então é que eu estou com óculos na mão e o olho não está na mão, né? Mas tá bom. Estou forçando aqui para esse olho reagir e melhorar. Não é que o espírito seja cego, mas o óculos. Exato. Nossos estudos: evangelização infantil, pré-mocidade, bebês e mocidade. Infantil, pré-mocidade e bebês, de segundas e quartas de 20 às 21, domingos de 9 às 10. Que a gente traga nossos filhos, né? Nossos bebês que vão nascer. Não tem isso? Eu tenho uma experiência própria que a espiritualidade falava que tinha um rapaz muito bonito andando com minha filha. Minha filha tinha 3 anos. E, de vez em quando, a espiritualidade via ele abraçado comigo e minha esposa aqui na casa. E eu fiquei sabendo que 5 anos depois ele veio a ser meu filho. Está hoje junto com a gente. Olha que bacana a gente saber disso. É muito, muito bacana. Então, tragamos nossos filhos para os estudos. Vai dar muito conforto no futuro para a gente.
E o estudo ESD, sábado às 17 horas, estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, obras de André Luiz. Aliás, perdão, ESD. Sextas-feiras, 19h45. Tá? A gente coral também está convidando. Quem quiser se tornar um canarinho, né? Pode vir. Não precisa ser canário agora, né? Pode ser uma galinha da Angola. Já tem uma voz muito bonita, um canto muito bonito. Mas venha, a gente vai aprender a cantar igual canarinhos. No mais é agradecer, pedir a Jesus que continue fazendo com que essas energias que a gente captou aqui continuem nos nossos passos, que a gente possa levar essas energias para o nosso lar, para os nossos vizinhos, para os companheiros de trabalho, em todos os caminhos que a gente levar. Que o Evangelho de Jesus seja refletido em nós, para todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Vamos então agradecer a Jesus e a nossa Mãe Santíssima em espiritualidade, os nossos anjos guardiões de ter nos trago aqui, e pedir que a nossa caminhada seja mais iluminada doravante. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa partida. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Agora temos o passe.